primeiro tu pode, eu acho, começar com uma fala mais geral, daí a gente vai fazendo as perguntas, caso tu não responda o que a gente quer saber também. Tá bom. A gente pode se apresentar primeiro, né? Tá, sim. Na verdade, assim, eu tô um pouco até intimidado aqui, assim, né? E, assim, na verdade, impressionado também, assim, porque eu acho que eu nunca vi isso daqui. Sério, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mulheres de idade provavelmente entre 18 e 25 anos, todas pilhadas em falar de política. Isso aí realmente inovador, assim, é revolucionário, eu diria, né? E como vocês devem ter outras tantas aí fora que estão, né, estão nessa vibe, né? Assim, eu sou de uma geração, tenho 41 anos, né? Meu nome é Leonardo Sec. Tenho 41 anos e eu não lembro da minha época de universitário ter essa vibração, esse tipo de iniciativa e, na verdade, até quase que uma resposta, sabe? Uma coisa engajada, assim, sabe? Que não é... Vocês não estão aqui para ganhar dinheiro, vocês estão aqui para aprender, para fazer uma missão, e isso aí é uma coisa inovadora, assim. Eu sou professor de administração pública, né? Eu dou aula de administração pública e políticas públicas ali na UDESC, na ESAG. Fui graduado aqui na Federal, fiz administração e mestrado aqui. Fiz doutorado fora do país, em ciência política, na Itália, em Milão. E em 2014, 2015 eu fiz o pós-doutorado também. Eu estudei nos Estados Unidos, fiz pós-doutorado em políticas públicas, né? Então, assim, eu sou um cara que veio da academia totalmente. Eu fui aluno de graduação, monitor, eu fui bolsista em iniciação científica por 3 anos, aqueles ratos de laboratório, assim, sabe? E depois mestrado, sempre com bolsa, depois doutorado, vamos dizer assim, eu era vocês, assim, no sentido assim, de estar exatamente nesse período universitário, lutando para pagar as contas, mas sabendo que tem um mundo melhor pela frente, assim, sabe? Eu sempre lidei muito com otimismo, assim, né? E fiz toda a minha carreira acadêmica, sempre sem me envolver com a política em si. Eu passava longe dos diretórios acadêmicos, passava longe, até achava assim, pô, esses caras que estão no diretório acadêmico aí, pô, não boto muita fé, um pouco assim, sabe? Porque eu entendia aquela cabeça que a meritocracia, ela deveria valer e, né, tu tem que estudar, tem que tirar nota alta e daí tu tem que ganhar pelo mérito e não pelo relacionamento. Vocês entendem, né? Às vezes tu vai pelo relacionamento, pelo QI, às vezes tu vai pelo mérito. E eu sempre acreditava muito na questão do mérito, continuo acreditando, claro. Mas isso me afastava também um pouco da política como um método de ascensão social, tá? Só que daí, assim, como eu lido com políticas públicas e administração pública, é muito difícil tu ficar em sala de aula só falando disso e sem sujar as mãos, vamos dizer assim, sem entrar na arena, né? Sem conversar com os atores. Tanto é que nas minhas disciplinas de políticas públicas, eu sempre instigui os alunos a fazerem política, né? A se filiar em partido político, a participar de mobilizações, de movimentos do terceiro setor, enfim, exatamente o estímulo que eu sempre dei para os alunos, né? E também fazia nas minhas disciplinas de política pública um trabalho chamado Policy Advocacy, que é um trabalho estruturado para fins de criação de uma agenda, formulação de alguma política pública, influência dos atores políticos, né? Tanto é que a Isa foi uma das alunas lá de políticas públicas e no ano que ela fez, nós fizemos aquele programa de residência em gestão municipal, que é um programa que criou, vamos dizer assim, vagas para cargos comissionados em prefeituras de Santa Catarina que não seriam indicadas do ponto de vista político, mas seriam através de um processo seletivo nacional meritocrático, vai lá, né, com pontuação e assim por diante. Então os alunos se envolveram nessa causa e conseguiram lançar o programa, conseguiram a adesão das prefeituras, Blumenau, Rio do Sul, Rio Negrinho, várias cidades do estado aderiram e criou vagas de emprego para pessoas em cargos comissionados políticos em prefeitura, que do ponto de vista assim, do prefeito é quase que uma revolução, assim, né? Porque ele tem muita pressão dos vereadores, das pessoas que ajudaram ele na campanha, em botar essas pessoas no cargo comissionado. Como é que ele justifica para os seus colegas, para as pessoas que fazem política, não, eu vou reservar isso para uma moça que vem lá de Brasília, para um rapaz que vem de Minas Gerais, que vai trabalhar tecnicamente aqui e fazer projetos estratégicos para o município, né?
Mas os alunos conseguiram fazer isso, organizaram isso e fizeram essa formação de agenda, né? Então isso é fazer política, só que não é política partidária lá na ponta, é uma política de envolvimento social em torno de uma causa. Eu sempre acreditei muito nisso e estimulei assim, várias campanhas de nota fiscal, tipo aquela nota fiscal paulista, né? Fazia a nota santa aqui em Santa Catarina, de criação de um crematório aqui para Florianópolis, porque tem um problema grande de falta de espaço nos cemitérios de Florianópolis, né? Então eles fazem um rodízio de tumba, fazem aquelas tumbas na vertical e assim por diante. E os alunos falaram, por que a gente não cria um crematório público municipal, né? Que daí seria baixíssimo custo, as pessoas mais carentes e assim por diante. Como tens uma taxa de lixo, tens uma taxa de cremação, vamos dizer assim, né? E outras tantas campanhas, assim, eu já estou há uns 7 anos fazendo campanhas semestre por semestre e é sempre muito interessante esse envolvimento político. Só que daí os alunos também assim, professor, e tu, qual é que é? Tu vai ficar só aí, né, empurrando a gente ou vai botar o cara a tapa, né? E foi exatamente isso que eu fiz lá em 2014, né? Eu saí da sala de aula, né, de uma posição, vai lá, de professor da graduação, do mestrado, do doutorado, para botar, né, qual é que é? A armadura no corpo, botar aquela faca, o escudo e ir para o meio da arena. Isso que aconteceu lá em 2014, né, assim, de criação de uma candidatura que não tinha nenhum tipo de apoio político, partidário, assim, não tinha nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum prefeito, ninguém apoiando. O que nós tínhamos era uma ideia de agregação e de mandato compartilhado, que eu posso falar um pouquinho com mais atenção depois, de criação de uma estratégia diferente de fazer campanha. Sem apoio partidário, sem recurso financeiro e sem experiência também, porque imagina um CDF da universidade querendo ir lá brigar com os deputados que tem 3, 4 prefeitos trabalhando para ele, que o dinheiro vai e volta, que aquele negócio todo, e nós ali, né, rodando com um carro o estado inteiro para tentar fazer o engajamento das pessoas, né. Então aquilo foi, para mim, foi como se fosse um doutorado, um outro pós-doutorado, sei lá, assim, ir para a rua, fazer campanha, assim, eu fico até meio arrepiado aqui, assim, é um aprendizado muito grande, é um aprendizado que não tem, vamos dizer assim, correspondente em sala de aula. Agora, essa última semana, eu fiz um roteiro do Oeste, né? Fui ali para Alto Vale, para o Oeste Catarinense, Capinzal, Concórdia, Chapecó, Presidente Getúlio, Rio do Sul, Balneário Camboriú também. E um aluno da administração pública que está junto com a equipe de pré-campanha, o cara simplesmente saiu vislumbrado e falou assim, olha, esses 5 dias eu aprendi o que eu não aprendi em um semestre lá na universidade, porque tu te confronta ali numa negociação partidária, tu vai confrontar com o vereador e vai ter que conversar com os meios de comunicação, é uma agenda atrás da outra, uma intensidade e sabe, é muito forte isso, né? Então, eu acho que é um crescimento, claro, individual para mim, mas também uma missão de trazer essas pessoas para se engajarem na política. Da mesma forma que eu tentei, eu também me inspirei em outras pessoas que nunca foram políticas e que entram no espaço político, eu acho que eu tenho também a missão de fazer com que outras pessoas que não se enxergam como agentes políticos entrarem na política, fazerem política. E se talvez não quer ser o ponta de lança, o candidato, mas que esteja trabalhando na assessoria e assim por diante, mas eu estimulo muito que seja lá o ponta de lança, porque é lá que o negócio pega, sabe? É muito gostoso tu ver as pessoas enxergarem a política de uma outra forma, né? Que não aquela política, vai lá, que é o modelo mental de política, que é toda essa questão vinculada à corrupção, ao descrédito, à crise de representatividade, de fazer uma coisa diferente. É isso que eu tenho tentado fazer desde 2014 e vou tentar fazer agora de novo em 2018. Sérgio, da tua experiência como candidato mais focado assim, na relação com o partido, fala um pouquinho pra gente como é que foi a tua trajetória dentro da rede, agora no PSP, como é que funcionava a relação com outras pessoas do partido. Quais são os lados bons e os lados ruins de você estar no partido? Eu tenho tanta coisa para falar. É muito estranho, assim. Acho que o partido político no Brasil é uma das coisas, das instituições mais desacreditadas, assim. Tu fala, estou num partido político, é quase que estou numa organização criminosa. É verdade, né? O cara está indo numa reunião de partido, certamente coisa boa não é, né? E em 2013, começou a se gestar em Santa Catarina, no Brasil, a criação da Rede de Sustentabilidade, que é
um partido político que nasceu com todo um ideal de horizontalidade, né, de não hierarquia, das pessoas terem relações iguais, de justiça social, mas também não aquela justiça social vamos lá, de um esquerdismo, mas sim de pautas também que poder conversar com o setor privado e assim por diante. É uma pauta, vamos dizer assim, social liberal, né? Se prega uma nova política, e isso que a rede tenta construir, e eu fui uma das pessoas que, junto, né, com a Isa, com o Saulo, com o Matheus, enfim, com um grupo de pessoas de Santa Catarina, que a gente se uniu para tentar fazer um novo tipo de partido político, um partido político 2.0, vamos dizer assim, com democracia direta, transparência e assim por diante. E quando tu vai, isso é o ideal. Está aqui, né? A bola do ideal está aqui e aqui embaixo o chão do real. Né? Essa conexão aqui ela é muito dura, porque as pessoas que se aproximam de um partido, mesmo da rede de sustentabilidade, também muitas vezes são são pessoas com suas qualidades, seus defeitos, suas ambições, suas manias. E assim, acho que toda uma carga inicial de idealismo, de coletar assinaturas, assim por diante, aos poucos vai se perdendo quando tu perde um pouco de confiança no outro, assim, quando alguém tenta te dar uma rasteira, quando alguém não te chama para uma reunião e só outros vão para a reunião, quando tu vê que vão meio que encurralando alguma pessoa para ela meio que se sentir mal, para ela cair fora. Enfim, as pessoas são pessoas, um diretório acadêmico é assim, qualquer organização, né? Até nas empresas a gente vê bullying, assédio moral e assim por diante, né? Então as pessoas são pessoas. Então, o que eu sinto assim dessa construção, claro que é muito bacana tu participar de um processo como esse, mas também, à medida que tu vai te aproximando da realidade das pessoas, tu vai tendo uma série de decepções, de pequenas decepções, assim, no dia a dia, que vão falando assim, não, vem cá, o mundo é assim mesmo, sabe? As pessoas são assim, nasceram assim desde a época das cavernas e até hoje continuam assim e vão ser assim no futuro, né? As pessoas têm necessidades, ambições, assim, desejos, né? Então, por uma série de contextos, eu não queria entrar aqui assim, vai lá no específico, assim, eu senti assim que a rede de sustentabilidade ela não expandiu, né? Ela se manteve um grupo mais fechado, assim. E quando tu fala de política, tu não pode ter um grupo fechado. Isso daí tu faz um clube, por exemplo. Um clube é um grupo fechado, mas tu deixa algumas pessoas entrar dentro de alguns critérios e assim por diante. Mas um partido ele tem que conversar com as pessoas mais simples, sabe? Assim, tu tem que conversar com o cobrador de ônibus, tu tem que conversar com o carteiro, tu tem que estar aberto a conversar com qualquer pessoa, com um grande empresário, a pessoa, vamos dizer assim, o estudante universitário. E quando um grupo meio que se fecha e fala assim, vamos se proteger e já vai gerando um corporativismo, as reuniões são sempre as mesmas pessoas, assim por diante, assim, não, peraí, eu não entrei aqui para ficar 4 anos falando com as mesmas pessoas, eu entrei aqui exatamente para a gente expandir, conhecer mais pessoas, ampliar, né? E daí do ponto de vista político também, se expressar politicamente de forma mais contundente, né? Assumir o poder. Eu acho que as pessoas que entram na política, pelo menos esse é o objetivo de um partido, é conquistar o poder para implementar, fazer política pública e implementar política pública, né? E tem algumas pessoas que elas têm uma visão muito da intransigência ideológica e da intransigência, vamos dizer assim, de causa, assim. Então, às vezes, preferem não conversar com o outro para, assim, não vou conversar com esse porque esse pensa diferente de mim. Não vou fazer reunião com aquele. Não é de uma situação aqui, de um vereador aqui da cidade, que o cara estava interessado em vir para a rede, de um vereador de Florianópolis. E ele pediu para conversar com a gente. Vamos conversar. E daí algumas pessoas, né, e daí nem vou dizer que é dirigente, não, mas membros do partido assim, não vamos conversar com ele, porque esse cara já fez isso, porque esse cara fez aquilo, porque esse cara isso, aquilo, outro, vamos fazer uma reunião para saber se nós vamos conversar com o cara. Daí assim, conversar, né, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa capacidade de diálogo, assim, não é porque tu sentas para conversar com uma pessoa diferente que você se torna aquilo. Eu acho que
você tem que ter a capacidade de saber quais são os teus valores e saber defender eles, e saber quais são os valores, e se tiver alinhamento do ponto de vista de interesses e do ponto de vista de valores e assim por diante, pode-se fazer algum tipo de parceria. A própria Rede de Sustentabilidade prega as coligações programáticas. Se o programa é a favor da defesa, vai lá, da preservação da mata nativa, se tiver que coligar com o PT, ou com o Novo, ou com o PSOL, ou com o PMDB, coliga-se, porque se junta forças para fim de proteção, né? O que importa lá é a causa, é você ter, vai lá, a defesa do meio ambiente. Se essa causa for ajudada por forças políticas que não são as suas, paciência, né? Porque esse é o PMDB ou é o PT. Cara, o que importa é a causa. Se uma causa vão convidar para fazer parte de um mensalão e assim por diante, daí essa causa a gente não está junto, né? É uma questão não de novo, não é o foco na pessoa, mas é o foco na causa. Então, eu acreditei muito nisso e ao longo do tempo a gente vai vendo que isso, assim, essa idealismo não corresponde com a realidade, e a própria questão da falta de capacidade de crescimento, assim. Me fez desencantar um pouquinho com a questão partidária, vamos dizer assim. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou um defensor das chamadas candidaturas cívicas, né? As candidaturas criadas no seio da sociedade civil, fora dos partidos políticos, e que pudesse disputar o espaço eleitoral, vamos dizer assim, sem precisar beijar o anel de algum dirigente partidário. Basicamente isso. Então, por exemplo, tu vai nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, acho que são 90% dos países do mundo permitem a candidatura cívica. O que seria? O Politize vai ter uma candidatura. O pessoal se une aqui, nós vamos lançar um candidato. Não precisa, tu pode ser mais esquerda, tu mais direita e assim por diante. O Politize, como movimento social, vai lá e lança uma candidatura. Sempre faz o registro direto no TRE, sem precisar passar pelo crivo de um partido, né? Pode fazer uma candidatura para governar a cidade de Florianópolis. O Politize, junto com essa associação comercial, com a igreja tal, junta-se de forma da sociedade civil, né? Como a gente faz de forma espontânea em todas as outras esferas da vida, né? Mas aqui no Brasil, hoje ainda isso é proibido, né? Você tem que te filiar num partido político e tem que entrar no jogo, praticamente é isso. Então, se essa é a realidade, vão entrar no jogo, mas vão entrar no jogo de forma correta, né? Vão entrar no jogo sendo intransigente com relação a valores, mas sendo transigente, ou seja, negociando com relação à política também. E é isso que, então, me fez sair da rede e voltar para o PSB, ou estar no PSB, que é um partido, vai lá, que eu considero social-liberal, que é nem uma extrema esquerda, nem uma extrema direita, mas um partido que busca um centro pautado em causas, né? A gente chama de pragmatismo ético, né? Pragmatismo é tu pensar assim, olha, qual que é a causa, qual que é o problema, vamos resolver esse problema. Isso o mundo anglo-saxão tem muito forte, assim, em vez de ficar debatendo o tamanho de Estado, ser liberal, ser isso e aquilo, cara, como é que se conserta esse buraco dessa rua? Como é que se resolve o problema da Previdência? Vamos lá, vamos ser pragmáticos. Nós temos tal problema, esses são os dados, vamos discutir esses dados, vamos ver as soluções alternativas e vamos lutar para solucionar esse problema. O debate ideológico, vamos dizer assim, eu acho que está muito forte aqui no Brasil hoje e está levando as pessoas a entrarem numa situação de intolerância recíproca, né? Tu pensa diferente de mim, coxinha, eu estou mortadela e assim por diante. Isso não se constrói em nada. Aquela história, tu não vai conseguir se juntar com o PMDB, com o PT para conseguir fazer melhorar o trânsito aqui da capital, por exemplo, né? Então, eu vejo assim que o PSB é um partido está crescendo, está vibrante, várias pessoas, inclusive da própria Rede de Sustentabilidade, estão se desfiliando da rede e vindo para o PSB, e eu me sinto muito à vontade ali dentro, né? E claro, todo partido tem os seus defeitos, tem as suas personalidades, vamos dizer assim, e cacuetes, histórico, mas o que a gente tem que de novo, ter firmeza das suas convicções. E daí conversar com as pessoas tranquilamente, com qualquer pessoa, com qualquer mesmo. Mas tem que ter firmeza de que, em vez de essa pessoa te influenciar mal, você vai estar fazendo uma influência bacana lá dentro. Eu pelo menos penso assim, né? Claro que talvez eles não pensem igual, porque eles devem achar que a versão deles é bacana, como cada um vai pensar que a sua versão é bacana, né?
muito fácil falar isso, né? Mas assim, de agregar valor, né? Eu acho que é basicamente isso que... Então hoje eu não tenho uma vida de dirigente partidário como eu tinha na rede. Eu fui coordenador executivo da rede, fui presidente da municipal aqui da rede. Hoje eu dentro do PSB sou um filiado, um membro e querendo construir uma proposta política inovadora dentro de um nível de independência, né? Dentro de um nível de autonomia de trabalho, e o PSB me dá essa autonomia de trabalho. Eu tenho muita curiosidade de saber assim, os obstáculos internos e externos para se tornar um candidato, assim, se existem muitas forças que colidem contra, enfim, como é que é esse... Tem muitas forças contrárias a uma candidatura, mas eu vou dar uma notícia boa para vocês. Para a mulher, não. Para a mulher é 100%. Cara, vocês dentro do partido, eles assim... uma deusa lá dentro. Claro, assim, eu acho que eu faço falar porque eu sou homem e vejo assim como que as mulheres são facilitado o caminho para as mulheres. Mas talvez exista né, para a mulher, talvez uma micro punição, algum tipo de discriminação por causa de uma carga histórica, não? Mas assim, do ponto de vista de candidatura para a mulher é muito fácil, porque os partidos são desesperados atrás de mulheres, e quase mulheres não entram no partido político, porque né, participar de organização criminosa, a mulherada aí não está muito afim, né? Assim, no sentido popular, né? Mas assim, por quê? Porque precisa ter aquele 30%, né? Das candidaturas têm que ser feitas por mulheres, né? De uma lista partidária, quando vai fazer uma candidatura para vereador ou para deputado estadual ou federal, tem que ter 30% de mulheres. E como é muito difícil encontrar, quando uma mulher entra num partido, assim, a primeira coisa que os dirigentes tu vai ser candidata, não, vamos lá, tu tem chance. Na verdade, ele acha que tu não tem chance, mas ele fala, vamos lá, tu tem chance. Essa é a grande verdade, né? Porque ele precisa de pessoas, de mulheres que vão para a rua. Com relação aos homens é mais difícil, assim, porque hoje os partidos eles estão assim muito numa questão de quais são os nomes viáveis. E mais do que nomes viáveis qual o nome viável e que a gente quer que chegue. Tá? Então vamos dizer assim, é como se fosse um peixe, assim, tem a cabeça do peixe, o corpo do peixe e o rabo do peixe. Os candidatos que estão na cabeça do peixe são os candidatos preferenciais, aquele que o partido quer que ganhe e que depois o partido também quer que tenha uma influência partidária lá dentro, ou seja, que coloque seus cargos comissionados lá dentro, tenha um domínio sobre o político e assim por diante. Então é para esses candidatos aqui da cabeça do peixe que os recursos partidários vão, os apoios dos vereadores vão e é ali que a conversa anda. Tem um outro nível intermediário de candidatos, são aqueles candidatos para encher legenda, vamos dizer assim. Você sabe, candidatura proporcional tem que ter o máximo de votos da legenda ou do partido para tu ganhar um maior número de vagas. Então, por exemplo, o cara faz 2.000 votos, mas era necessário fazer 5.000 votos, ele ajudou o partido, só que não ganhou o cargo. Então, ele é muito útil para o partido. Então, o partido, ele caça, principalmente assim, na hora de chamar afiliações e propor candidaturas, assim, vem ser candidato, tu tem chance. Mas, na verdade, não tem chance. Assim, tu vai ser um degrauzinho para o nosso chegar lá. Tá? Isso é normalzão, assim. E tem aqueles candidatos que são rabo, vamos dizer assim, que são candidatos com pouco voto e que, só vão ali para encher número. E muitas vezes eles pegam as mulheres para esse rabo aqui, certo? Por quê? Porque às vezes, vai lá, tem mulheres que são guerreiras e têm visibilidade e conseguem chegar, mas eu não sei, mas é só olhar o número de votações e pega lá, vai indo para baixo nas listas do TRE os últimos nomes. Geralmente são mulheres, ou colocaram o nome à disposição, ou fizeram uma campanha mais barata, ou fizeram uma campanha mais assim. Então, assim, o partido às vezes... alguns homens ou mulheres têm pouca votação e não servem tanto para o partido. Então, o que o partido prefere? Prefere ter todos os candidatos viáveis, mas não viáveis suficientes para ganhar a vaga. É loucura, né? Porque para ganhar a vaga eles têm os candidatos preferenciais. Então, assim, pensando nisso, olha só que loucura. Um candidato, para ele ser aceito por uma convenção, ou ele tem que estar muito próximo da direção partidária, e daí ele está ali para ser um dos cabeças, né, os cabeças, ou então ele tem que demonstrar que ele tem uma força intermediária, que ele vai fazer voto, mas não o suficiente para ganhar, mas ele não vai estar lá no rabo. Tá entendendo? Tipo assim, que ele, porque o cara faz 300 votos, o cara não ajudou com nada, a gente devia ter pego outro candidato que fizesse 3.000 votos, ele ajudava mais com a legenda, a gente ganhava mais uma cadeira, não para ele, mas para outro, entendeu? Então, quando chega
Na época de definições, por exemplo, agora, semana foi a semana de filiações definitivas, né? 6 meses antes da eleição você tem que fazer a filiação num partido para poder concorrer. Eles vão correndo atrás das pessoas para, vamos se filiar, tu pode ser candidato, a gente vai apoiar e tal. E isso é o normal, assim, né? Quando vai chegando próximo das convenções, que vai lá, agora 50 dias antes das eleições, daí vai afunilando, veja bem, tá difícil, a gente está com dificuldade de fechar a nossa chapa, nossas vagas são poucas, a gente viu que tu não fez um bom trabalho ainda, talvez na próxima para vereador tu vai. Então chega na hora, às vezes mesmo pessoas que fizeram todo um trabalho por 4 anos podem chegar na convenção partidária e serem tirados da lista partidária. O partido tem autonomia, né? Na verdade é o conjunto de pessoas. Em partidos democráticos tomam decisão de forma coletiva, mas em partidos autocráticos tomado de cima para baixo. Esse aqui vai ser candidato e esse aqui não vai ser. Mas eu trabalhei um monte. Lamento, não tem, tu está disputando espaço com ele, se tu for, tu vai atrapalhar ela. Imagina 2 candidatos do Politize, um vai matar o outro e nenhum dos dois vai chegar, vamos só botar ela, porque ela tem chance. E daí você que construiu por 4 anos a sua candidatura, chega lá na hora e vai para casa chorar. E vai para casa chorar mesmo, porque não tem solução. Não tem solução. A convenção partidária, ela é autônoma, né? Então o que acontece é muito disso, assim, de muitas pessoas chegarem na convenção e não terem seus nomes aprovados. Mas aqueles que são aprovados aí tem uma outra escalada, né? Eu pensei como se fosse uma montanha, né? Tu chega na base, assim, né? Mas agora tem que atacar o Everest, né? Tem que atacar o cume, né? E daí tem que fazer toda uma escalada política ali dentro, que envolve costura partidária, que envolve recurso financeiro, que envolve estratégia, comunicação, parte jurídica também, porque uma campanha também é uma campanha de ações, sabe? Uma ação contra isso, porque tu postou tal coisa, e daí isso é ofensivo a não sei quem, e daí fica ação em cima de ação. E também a própria questão das costuras partidárias, um roubando o cabo eleitoral do outro, um pagando mais para o outro, sabe? Tem um monte de coisa assim, né? Então, realmente uma batalha bem grande. Tu chegar na convenção e ser aprovado, e depois, assim, o cara está querendo ser aprovado, mas aprovado por uma batalha, por uma subida de Everest aí que é muito dura mesmo, assim, é muito frio, assim. Eu senti isso na pele lá em 2014, quando tu tá na rua, assim, tem horas que tu desaba, assim, tu começa a chorar, assim, porque é doído quando tu vê, assim. Eu me lembro uma vez que estava aqui em Palhoça e recebi um telefonema de um aluno que era muito forte, assim, me orientando, sabe? Um aluno meu, assim, que tinha um carinho enorme, que era uma liderança ali de Balneário Camboriú. E ele, assim, professor, tô te ligando, assim, para dizer que me desculpe, mas eu não posso me manifestar em público, não posso pedir voto para ti, vieram me meter uma pressão aqui e eu tenho que jogar com o time. E daí, naquela hora, assim, tu tá, né, já tem uma notícia ruim e outra, daqui a pouco vem uma dessas, assim, putz, com esse cara que eu contava, cara, com esse cara que eu contava. Teve uma outra situação de um outro cara que também, o tempo todo falando, não, eu estou aí pela proposta, estou aí e tal. Daí um dia eu ligo, como é que tá aí a campanha e tal? Assim, olha, tu nunca me deu nada, tu nunca me deu dinheiro nem para gasolina, já tive que ir para Florianópolis e o dinheiro da gasolina nunca veio. Estou pedindo voto lá para o outro lá, que era inclusive meu concorrente. Assim, como é que tu faz isso comigo, cara? Por que tu não me avisou, tu nunca falou nada? Assim, mas isso não precisa nem falar, né? Assim, nós estamos fazendo uma campanha diferente e tal. Eu assim, não, mas faz tua campanha aí e tal. E daí, assim, aquilo mata o cara, assim, na verdade. Como se fosse na batalha, um facãozaço no meio do peito, assim, né? Tu começa a sangrar, né? Então, tem que estar, assim, realmente bem, né, mais lanhado, assim, né? Com bastante, vou dizer assim, uma carapuça, assim, forte, assim, para segurar o tranco, assim. É viagem, é longe da família. Agora estou com uma filha aí, né, 2 aninhos. Hoje de manhã, por exemplo, fui sair de casa. Ela não queria me largar o meu pescoço. Ela não queria. Ela, papai, ela queria que eu fizesse lá Nescau com aveia e banana. Daí, papai, Nescau, prato, colher. Daí ela queria que eu sentasse na cozinha com ela para fazer o Nescau, né? E eu sempre faço isso, é muito legal. Ela bota os bichinhos, te dá de comer para os bichinhos e tal. E daí ela queria fazer isso. E daí...
eu tenho que ir, né? Daí quando tu viaja assim longe, assim, é doído. Mas também tem sei lá, uma chama assim dentro que fala assim, cara, tu tem que ir, cara, tu tem que ir. Quando a gente vê a notícia assim no jornal, assim, sei lá o que está acontecendo no Rio de Janeiro e tal. Não, tem que ir em Florianópolis, assim, a prefeitura está falida, vocês sabem, né? Em 4 anos não vai mais pagar salário. É o nosso espaço, é a nossa cidade, é o nosso futuro, né? É o futuro da própria Helena, né? Então, tem que engolir seco assim, vamos lá, vamos firme e forte, sabe? Porque senão pega as malas, vai para o Canadá, vai para a Austrália, né? Essa é a grande verdade. Quem tem apreço, sei lá, pela família, pelo território, né? Quem nasceu e cresceu, e enfim, também tem um senso de dívida também, né? Porque, pô, tu vai lá, faz universidade pública, faz mestrado com recurso público, faz doutorado com recurso público, faz o pós-doutorado, sabe? Também aquele senso, assim, de, pô, eu tenho que devolver, né? E a devolução pode ser, acho que eu estou devolvendo como, né, escrevendo livro, escrevendo artigo e dando aula, e já formei mais de 5 mil alunos na área de administração pública, né, com esperança de que esse pessoal vá para a política, vá para o concurso público, vá para a batalha, né? Mas tem também o lado assim, além de ser formador, tem que também liderar também pelo exemplo, né? Ou seja, também te mostrar, vamos dizer assim, disposto a fazer isso para que outras também tenham mais coragem de ir também, né? Abraçar a política, né? Então, esse senso de dívida é uma coisa assim que tem muito forte, assim. Eu acho que cada um de nós aqui que, enfim, que estudou em escola pública e etc, pensa assim, pô, eu quero que essa escola seja melhor, eu quero que essa universidade seja melhor, eu quero que o setor público seja melhor, né? Tem que lutar com todas essas forças antagônicas, até com pessoas que às vezes estão do teu lado, mas que te passam a perna, que é chamado fogo amigo e assim por diante. Mas tu tem que continuar assim, porque senão, realmente, quem vai assumir o poder? Quem vai? Quem vai continuar dono do poder? Quem vai continuar fazendo política pública para beneficiar que a estrada passe perto do seu próprio terreno? E aí que assim, vocês moram em prédio, em condomínio, né? Pô, ninguém quer ser não é síndico do prédio, é uma coisa chata pra caramba, né? Mas, cara, se tu bota na mão errada, o condomínio vai pro pau, o gramado está todo comido, o elevador não funciona, está sem a segurança do elevador, o condomínio começa a ser mais alto, porque o cara começa a fazer umas pinturas a mais, umas reformas a mais, e ele está ganhando 10% em algum lugar. Daqui a pouco, tu que é dono do teu imóvel, tem um imóvel que está desvalorizado, a tua vizinhança ela tá feia, mal cuidada, e tu estás morando num lugar que tu estás pagando caro e sem qualidade. E se tu precisar vender, vai vender barato, porque ninguém vai querer vir naquele condomínio, porque a piscina não funciona, ou tá mal cuidada, o gramado tá ruim, enfim, a sujeira e isso tudo. Então, assim, com essa cabeça assim, que é coisa mais micro, eu penso muito com relação à nossa cidade, ao nosso país. Quem vai ser o síndico desse prédio? Né? E daí tu fala assim, tu vai deixar aquele cara lá que tu já sabe que é um cara cheio de esquema. Tu fala com esses fornecedores de condomínio, que eles falam, o quê? Chegar lá é 5, 10%. É sempre assim. Quase sempre, o 90% dos síndicos de prédio fazem algum esquema com o fornecedor. É muito fácil, lá não tem lei 8666, certo? Que é a lei de licitações e que faz toda uma regulamentação das compras. O cara vai fazer a pintura do prédio, vai ganhar um depósitozinho lá por trás para ter selecionado ele. Sabe? Quem vai pagar isso? Os condôminos pagam isso. Isso acontece no ambiente público também. Deixa os caras continuarem síndico do prédio, nosso prédio continua feio, com os gramados mal cuidados, nosso imóvel assim, caro o condomínio, que está pagando caro aquele condomínio, 700 pau para um condomínio que não tem nada. Mas de onde vai esse dinheiro? Vai lá ver, pô, isso aqui está errado. Então, ou tu assume a posição assim, eu vou ser síndico desse prédio, eu quero botar esse condomínio no eixo, ou tu fala assim, eu vou ser um do conselho fiscal aqui do prédio, que daí eu vou ficar fazendo o controle, a fiscalização do executivo, né? E a mesma coisa poder executivo e legislativo, né? Prefeito, vereador, ou governador, deputado,
o senador, deputado, no caso o presidente. Tu está também num poder, né, no caso o legislativo, para fiscalizar. Eu talvez não queira ser o síndico do prédio, mas eu quero estar lá para fiscalizar esse cara, para saber se ele vai pedir 5 ou 10% na hora de ele fazer esse contrato, para saber se ele vai ou não vai cuidar direito daquele gramado, se ele vai ou não vai consertar o portão desse prédio, né? Então, meio que esse microcosmos de um condomínio é o microcosmos da sociedade. Eu tenho apreço pelo meu apartamento, tenho apreço pela minha filha que vai fazer a infância no parquinho daquele prédio. Eu quero um parquinho bonito para ela poder brincar. Então, para isso, eu também quero entrar no conselho fiscal, no conselho, sei lá o que lá desse condomínio. É isso que está acontecendo, né? E também quero que outros condôminos deixem de assistir Netflix e venham para a rua reclamar junto, participem das reuniões do condomínio, pelo menos. Uma vez por mês tem reunião do condomínio, então vão participar. E acho que o Politize faz, né? Faz com que as pessoas participem da política através da internet, que entendam mais, né? Tem a questão do vocabulário, né? De você pelo menos ter acesso à informação e à comunicação para tu poder participar, reclamar, reivindicar com mais base. Então, acho fantástico esse trabalho de vocês. Vocês estão educando as pessoas para elas chegarem na reunião do condomínio e elas estarem mais instrumentalizadas para fazer alguma intervenção, né? Eu também vejo o meu papel muito como isso, por isso que eu estou aqui hoje. Você já falou um pouquinho de 2014 e eu, por experiência, sei que teve muito aprendizado em relação àquela campanha, muitas coisas que na época vocês não tinham um planejamento tão forte, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre que tipo de aprendizado você tirou dessa campanha de 2014 e como é que você vai estar fazendo diferente essa pré-campanha ou vai fazer diferente durante essa campanha de 2018. Eu acho que o principal aprendizado que eu tive é que política a gente não consegue só fazer pelas redes sociais e pelo oba-oba, assim, de uma mensagem meritocrática. Essa é a grande verdade. Se é uma meritocracia bacana, a candidatura mais inovadora, o cara com maior preparo, aquele negócio todo, isso convence apenas 10, 5% das pessoas e a mensagem às vezes não chega nas pessoas. As pessoas, 90% delas estão pensando no próprio umbigo, na sua própria necessidade, e tu tem que, vamos dizer assim, enraizar, né? Eu acho que o grande aprendizado é fazer o elemento inovador, encantador, bacana, de envolvimento e de mobilização, que foi a história do mandato compartilhado, é uma parte da história. A outra parte da história é tu ir lá no bairro, conversar com o dono da venda e firmar parceria com ele, com expectativas de ele também se sentir representado. É tu ir lá no interior e conversar na festa de igreja, e fazer o chão, que a gente chama. Uma coisa é a aeronáutica, né? A artilharia aérea, que é a internet, Facebook, WhatsApp, está aqui em cima. A outra coisa é o exército. O exército está lá na frente, batalhando, e lá no chão. É chão, chão, chão. É festa de igreja, é churrasco, é ida lá né? Aqui e ali, e no bairro, enfim, é isso. Então, o que nós não tivemos lá em 2014 foi chão. A gente só teve artilharia aérea. E quando faz artilharia aérea, tu até faz, né? Faz voto, mas tu não ocupa o território. Essa é a verdade, né? Tu precisa de exército para ocupar o território. E o que os candidatos tradicionais fazem é só território. Eles têm exército, e daí é vereador, é cabo eleitoral, é gente que está pensando num carguinho lá na frente. Essa turma toda tá ali, o dinheiro está andando, a coisa está andando, e o negócio chega lá na ponta. Porque assim, vocês são pessoas, eleitores de opinião. Esse é o perfil que tem aqui nessa sala. Eleitores de opinião. Vocês pensam, vocês refletem, escolhem opções. Mas tem outras pessoas que não fazem isso, e grande parte das pessoas não fazem isso. Na última semana, elas perguntam para aquela pessoa de referência da associação comunitária, alguém chegou falando para ela que ela tem que votar. Às vezes ela mesma faz isso. Quantas vezes eu escutei? Me escreve aqui, em quem que eu tenho que votar. As pessoas chegam não, eu estou o santinho em branco aqui. Escreve aqui os números aqui para eu chegar no dia e votar. Assim, muita gente é assim. E outras são por interesse, assim, o que eu ganho com esse voto que eu dou para ti? E daí tem muita história do cinquentinha, né? Tem cinquentinha aí, tem cinquentinha, daí tá tudo certo. Lá em casa eu tenho 7 votos lá, consegui tudo para ti. Assim, é um discurso muito normal, essa história do cinquentinha, né? E claro, isso a gente sabe. Vai pegar o cinquentinha, botar no bolso, não vai votar, né? Não vai votar. Vai pedir cinquentinha de todos eles, né? De todos que aparecerem.
Vai dividir os 7 votos, né? Nem isso não vai fazer, afinal vota, sei lá, quem achou um santinho na frente da zona eleitoral. Tem muito candidato que fez isso, também no último dia sobrou um monte de santinho, joga lá na frente. Por quê? Porque sabe que tem lá 10% das pessoas que vai para a urna sem ter o número e, pô, tem que ir, né? Deixa eu me agarrar alguma coisa, tá aqui um santinho. Gostei da cara desse aqui, vamos lá. E vai assim, tem muita gente. E é efetivo, por isso que os caras fazem, né? Mas hoje, claro, é proibido, gera multa, mas também a gente sabe o quanto é difícil também a justiça fazer todo um processo de controle disso, né? Mas então, assim, o que eu posso dizer de aprendizado? Um deles é esse, de que tem que ter enraizamento. E isso que eu estou tentando fazer agora é Alto Vale, Alto Vale, Alto Vale. É Florianópolis, Florianópolis, Florianópolis. Alto Vale, Alto Vale, Alto Vale, Florianópolis. Florianópolis, São José, Grande Florianópolis, né? Que foram os 2 locais que a gente teve mais percentual de voto, maior quantidade de voto em 2014. Né? Então tem que estar na comunidade, tem que estar nas festas, tem que estar apertando a mão, tem que fazer um pouco da política, dessa política normal. Tem que fazer. Porque como 90% das pessoas votam com esse tipo de critério, se tu não faz isso, porque esse cara é um professorzinho da universidade, fica aí com essas camisetinhas rosa e se acha, né, isso e aquilo, nem vem aqui apertar minha mão, nem vem pedir meu voto. A história de pedir o voto é muito importante. Então tem que ter esse enraizamento. E outro aprendizado, Isa, é a questão do espalhamento, assim, do território, né? A gente teve muito ideal lá em 2014 de fazer uma campanha por toda Santa Catarina, toda mesmo, assim, a gente foi em tudo que é cidade, toda cidade tinha uma universidade, e nós ia lá, chegava na frente da universidade, pegava a entrada dos alunos, né, com o santinho lá, tal, e na saída dos alunos pegava o WhatsApp, Facebook, aquela história toda, ficava na frente e ia para outra cidade. E se mostrou uma estratégia muito efetiva para espalhar o voto, né? Tanto que a gente conseguiu em 2/3 das cidades conseguimos o voto, mas a gente não conseguiu nenhuma profundidade de voto. Então, assim, tu soma bastante voto de forma horizontal, mas tu não cava do ponto de vista vertical, né? A maior votação que a gente teve foi aqui em Florianópolis, foi 2.700 votos, e daí São José, Ibirama, enfim, daí foi bastante espalhado, assim. Mas, então, o que eu diria? Em vez de fazer por toda Santa Catarina, faz mais focado onde tem mais chance de reverter voto, né? Que é uma questão de estratégia. Né? Ou tu fica 45 dias em Florianópolis só girando aqui no bairro, é mais fácil aqui, né? Fica girando, e daí vai cada um dando voto, e chão e rua, e a rede social girando, né? E pá. Ou tu pega o carro e fica viajando o estado inteiro, né? A gente fez 15 mil quilômetros a vez passada, e era Chapecó, Itapiranga, e Criciúma, e Lages, e vai e volta, e assim, era quase que umas férias, vamos dizer assim, né? Era um passeio, né? O pessoal que foi junto, assim, nossa, conheceu um monte de cidade, conheceu um monte de pessoas, mas do ponto de vista depois de reversão de voto, não é tão efetivo, né? Então, maior concentração de esforços nas zonas eleitorais que tu tem mais chance e não fazer tanta campanha em lugares que tu não tem chance de reversão. Sobre o mandato compartilhado, que você explicasse um pouco, e também a escolha do cargo, assim, porque é a concorrer nesse cargo. Uhum. Então, primeiro mandato compartilhado, assim, é uma estratégia de compartilhamento da campanha com fins de compartilhar o mandato. É meio que uma lógica parecida com essas modernidades de compartilhamento, como o car sharing, crowdfunding, crowdsourcing, em que muitos, ajudando com pouco, fazem alguma coisa, né? E isso reverte bastante a lógica política, porque geralmente os doadores são únicos, os candidatos são únicos, e depois o mandato ele é posse de um grupo político, né? Então, a lógica de mandato compartilhado é que ele não seja posse de um grupo político, mas seja um compartilhamento de um conjunto de pessoas, né? Como é que acontece esse compartilhamento? A gente criou um site chamado Sistema de Mandato Compartilhado, que as pessoas se cadastravam e elas se comprometiam a ajudar com a campanha com vistas a depois ter poder de voto sobre o deputado.
Então, através do sistema eletrônico, a gente fazia as enquetes, as tomadas de decisões coletivas, por exemplo, de uma pauta que cai na Assembleia Legislativa e que, em vez do partido determinar o voto ou o próprio mandatário determinar o voto, se faria a consulta e o debate dentro do site do sistema de mandato compartilhado, com a visão de que o mandatário ele é submisso à vontade dos demais. Né? Ele tem que ter a sua posição, tem que ser personalidade e indicar caminhos. Mas se a visão dele for contrária à visão dos demais, ele tem que renunciar à sua vontade para defender o interesse dos demais. Então isso a gente não vê por aí, a gente vê o partido determinando ou o mandatário determinando e depois meio que dá as costas para as pessoas, porque daí o que vale mais é o interesse dele ou do grupo que, vamos dizer assim, o grupo econômico e assim por diante, ou o grupo sindical, ou sei lá quem, né? O grupo corporativista, mas não do eleitor em si e das pessoas que, vamos dizer assim, que estavam mobilizando, né? Então é uma promessa de democracia delegada, de democracia digital, fazer um mandato compartilhado, né? E hoje tem muitos recursos para fazer isso, né? Pode fazer por aplicativo, tu pode fazer por Facebook, por WhatsApp. Por exemplo, tem um vereador em Joaçaba que tem um grupo de WhatsApp de 104 pessoas e essas 104 pessoas decidem como é que ele vai votar a favor ou contra aumento do IPTU lá na cidade. E daí, claro, os debates acontecem ali, ele faz ali, né? Mas também tu pode fazer o mandato compartilhado presencial. Principalmente num vereador, por exemplo, que tem a proximidade territorial, tu consegue fazer os co-vereadores ou os co-deputados, enfim, se reunirem numa sala uma vez por semana para falar, ó, semana que vem vai estar em pauta tal e tal projeto de lei. Vão votar a favor ou vão votar contra? Ah, eu acho contra, eu acho a favor. E vai ali debatendo, chega numa decisão e daí é compromisso desse legislador ir lá e votar dessa forma, né? Então, eu acho que isso tem serve como um antídoto para a crise de representatividade. Na verdade, é isso. Né? A crise de representatividade é você eleger uma pessoa e esperar que ela defenda os seus interesses. Então, é uma relação de confiança. Eu confio no deputado que ele vai passar 4 anos me defendendo. Só que a gente sabe, e as pessoas todas sabem, que isso não vai acontecer. Porque ele tem uma carta branca, ele vota de acordo com a consciência dele, com a vontade dele, e muitas vezes até traindo o próprio eleitor dele. Por isso que as pessoas não confiam no partido nem nos políticos, né? Então, a crise de representatividade levou a absurdos enormes, assim, né? De a gente ter mandatários lá que não espelham a sociedade, que não votam de acordo com a sociedade, que sacaneiam a própria sociedade. Agora, o mandato compartilhado, ele é uma estratégia para diminuir esse gap, né, fazer com que as pessoas acompanhem diariamente, tenham acesso aos dados, às votações, ao orçamento, às atividades, que submetam projetos de lei conjuntos. Às vezes, né, uma cabeça não pensa tão bem quanto 1000 cabeças, né? 1000 pessoas especialistas, né? Imagina um mandato compartilhado Politize, ia ser ninja, né? Ia ser show, né? Imagina só o Politize ali trazendo vários professores, tal, para ajudar a fazer os projetos de lei, negócio, nossa, ia ser um mandato mais show, né? Então, o mandato compartilhado é isso, é um grupo de pessoas que se unem como uma cooperativa. Uma cooperativa, né? Cooperativa agrícola, cooperativa de crédito, cooperativa, enfim, ou uma sociedade, cada um tem uma parcela, né, percentual dessa sociedade e também tem direitos e deveres, né? Deveres pré-eleitorais e pós-eleitorais e direitos, no caso de exercício desse mandato de forma coletiva, né? Então eu tenho muita esperança de que isso venha a ser a política do século XXI, né? Eu estudei no meu pós-doutorado vários exemplos de mandato compartilhado ao redor do mundo. E como eu já tinha feito a experiência em 2014, aprendi muito também com essas experiências internacionais, né, da Suécia, da Itália, da Islândia, da Austrália. Aqui na Argentina tem um partido inteiro, o Partido de la Red, que opera inteiramente dentro da lógica compartilhada, né? Então, eu tenho bastante crença que as gerações que estão vindo agora, que são gerações mais digitais, que querem controlar, tem um aplicativo ali, que vai ser votado hoje, eu sou contra, eu sou a favor, e também expressa a sua opinião, e isso, de uma forma mais organizada, se tem o controle social sobre os parlamentares, diminua a crise de representatividade. É nisso que eu acredito, e isso que eu sou meio que advogado, tanto é que em 2016 eu ajudei a construir várias candidaturas a vereador compartilhadas, né? Foram 61 pessoas que estavam em diversos estados do Brasil e eu, de forma voluntária, ajudei a estruturar essas candidaturas compartilhadas
E alguns deles conseguiram efetivamente um mandato compartilhado. Um deles, esse aqui de Joaçaba, que está fazendo esse mandato compartilhado pelo WhatsApp. Uma pergunta sobre isso, assim, como ter algum tipo de certeza se os eleitores que vão votar a favor ou contra alguma proposta, se eles estão devidamente educados a respeito daquela proposta? Eu acho que o primeiro elemento que é importante é que o mandato compartilhado não é o eleitor, tá? O mandato compartilhado é compartilhado com um grupo de pessoas mobilizadoras. Então, tu podes modular isso, tu podes fazer um mandato compartilhado aqui, como realmente do Politize. Né? Então, assim, são 9 pessoas que vão compartilhar o mandato, tem o teu círculo social, ela tem o círculo social, e cada uma das pessoas vai puxar voto para um mandato em que a Isa vai ser a porta-voz. Né? Então, assim, você pode modular o tamanho do mandato compartilhado selecionando apenas pessoas mobilizadoras que estejam devidamente informadas e alinhadas dentro de algum valor. Mas também tu pode fazer mandatos compartilhados mais amplos, né? Botando 10 mil pessoas. Né? E daí tu tens esse tipo de risco, de ter pessoas lá dentro que não estão devidamente informadas e que vão votar com o estômago, né? Não vão votar com a consciência. A favor ou contra as drogas, a favor ou contra o desarmamento. Né? Tem que fazer isso. Né? Meio que é um voto instintivo, meio quase que animal, assim, né? Então, acho que essa é talvez uma das grandes preocupações, uma pergunta muito inteligente essa tua, porque essa é a questão central. Será que a sociedade está devidamente informada para ajudar os legisladores a tomarem decisão? Essa é uma grande pergunta, né? E daí eu tenho bastante otimismo com relação ao futuro, né? Eu acho que as pessoas, um século atrás, eram pouco informadas, tanto é que nunca se fazia mandato compartilhado. E no futuro, eu acho que as pessoas vão ser cada vez mais informadas, né? Tanto com informação formal, mas também com educação política, né? Então, dependendo da forma que tu modula isso, tu consegue eliminar esse problema, né? Trazendo pessoas que tenham discernimento, capacidade de análise e assim por diante. Até para tu evitar muitas situações em que o interesse coletivo ele fica abaixo dos interesses populares. Eu vou dar um exemplo para vocês. Reforma da Previdência, tá? Falar de reforma da Previdência. Se fosse fazer mandato compartilhado para falar de reforma da Previdência, não ia passar. Porque a Previdência implica em retirada de direitos, certo? Então, qual que é a lógica, às vezes, do interesse coletivo? Às vezes, você tem que atacar alguns tipos de privilégios, interesses, para fins de contenção fiscal, né? Então, assim, se você botar isso, jogar isso para a plateia, vamos dizer assim, quem vai ser a favor do aumento do IPTU? Mandato compartilhado nunca vai ser a favor de aumento do IPTU, né? Mas, às vezes, você tem que aumentar o IPTU. Porque você tem que aumentar a arrecadação para poder pagar os serviços públicos. Então, essa educação política, às vezes, ela falta na população. Ela não sabe assim, não, eu realmente tenho que pagar 50 pila a mais por ano, porque isso vai permitir que as creches continuem funcionando. Esse tipo de questão é que eu acho que o mandato compartilhado ele pode ser um mandato educativo, inclusive. Ser um espaço de aprendizado, não apenas de expressão. Eu tenho um voto de estômago, sou contra o IPTU. Não, peraí. O legislador também tem que trabalhar na educação política, como vocês fazem, né? Vamos lá, o IPTU vai ter essa desvantagem, mas vai ter essa vantagem. Eu sou a favor do aumento do IPTU e ter coragem de falar isso. Por mais que leve pau dos co-vereadores, leve pau lá dos co-deputados, né? Que as pessoas tenham até um descrédito com ele, mas ela tem que falar aquilo que deveria ser o melhor do ponto de vista de interesse coletivo, certo? E de longo prazo. Então, às vezes, você sacrifica um bem-estar do ponto de vista momentâneo, mas ganha no longo prazo. E daí, claro, os debates, como é que tu modula esse mandato compartilhado? Ou com debates, ou com fóruns, ou com vídeos, ou com, enfim, informações, para fazer com que as pessoas, elas também tenham mais discernimento. O que também traz um outro problema, que é a manipulação da opinião dos próprios co-vereadores e assim por diante, né? Eu só vou trazer informações que façam com que as pessoas que estão compartilhando o mandato possam votar de acordo com o que eu penso, né? E daí, de novo, ser humano é essa desgraça aí, né? E a verdade é isso, né, cara? Então, assim, tu tem que ser meio professorzinho. Olha, veja bem, o aumento do IPTU vai implicar nisso, naquilo, e nisso, naquilo. Esse argumento são disso daqui, esses valores. Mas a minha opinião é tal, sabe? Tu tem que dar as duplas versões, duplos argumentos e colocar a sua posição e respeitar o debate, né? Isso é difícil fazer, né? É uma loucura, mas a gente tem que tentar.
porque a gente já sabe que o modelo atual, que é o da democracia fiduciária chamada, que é a democracia, a representação em cima da crença de que ele vai nos representar, está bastante prejudicada. Então, uma forma de tentar estreitar esse laço. Sobre a escolha do cargo? Então, em 2014, eu tinha uma decisão partidária que nós devíamos ter uma candidatura viável para deputado estadual e uma candidatura que conseguisse chegar, né? Então, a estratégia adotada foi ter mais candidatos a deputado federal e que todos eles ajudassem o deputado estadual. Porque nós estávamos numa coligação que era uma coligação muito boa, que era o PSB, PPS, que o nível de voto era menor, então tinha aquela esperança de a gente conseguir. Então, eu me propus a ser essa pessoa que canalizasse os esforços para a gente conseguir, porque eu estava também com a estrutura, né? Tinha pouca estrutura, mas os outros não tinham nada, né? Não tinham nada assim. Então, eu pelo menos tinha essa ideia do mandato compartilhado, tinha um elemento inovador e tal. Então, o partido percebeu que a minha candidatura ele poderia ter alguma chance, que efetivamente aconteceu, né? Tanto é que a gente conseguiu 8.000 votos e os outros candidatos, mesmo a federal, eles conseguiram 2.000, 1.500, 1.000 votos, né? Então, realmente, era a candidatura que chegou mais perto, tanto é que a gente conseguiu a 7ª suplência, né? Eu hoje sou o 7º suplente. Massa, né? Se uns 6 bobear, aí eu entro. Então, teve esse toque de decisão partidária. E agora, em 2018, tem mais um toque, além dessa, vamos dizer assim, dessa visão de viabilidade, né? Porque quando faz 8.000 votos precisando fazer 15, opa, já cheguei na metade do caminho, né? Só falta metade do caminho. Então tem esse toque assim de viabilidade que daí a gente faz acreditar e as pessoas também se motivam quando tem um projeto viável, né? Pô, os voluntários vêm, trabalham, porque, querem chegar lá, não querem fazer uma campanha para ir lá fazer 1.500 votos e ficar 500 anos luz aí de chegar, né? As pessoas se motivam pela viabilidade e eu particularmente também me viabilizo por isso. Até agora tem um segundo motivo, que até recentemente eu fui pró-reitor da universidade, da UDESC, né? Então eu tive à frente da gestão universitária por 2 anos e criei um laço muito forte de defesa da própria universidade. A Universidade do Estado, vocês sabem que ela é financiada pelos recursos públicos, ela tem um espalhamento muito grande no Estado, né? Em Chapecó, Lages, Concórdia. Na verdade, ensino à distância chega a quase 40 cidades, assim, a presença da UDESC. Então, eu me sinto também como um pré-candidato de pautas estaduais devido ao meu pertencimento organizacional. Né? Defender a universidade, defender a qualidade do ensino, da pesquisa, defender repasse, defender contra ataques externos, né? Porque a universidade recebe muitos ataques, como a UFSC também recebe ataques, a UDESC também recebe muitos ataques da classe política, mas enfim, de concorrentes, vamos dizer assim, e de outras instituições, e a universidade precisa de uma representação. Então, hoje eu faço total assim, segurança a pré-candidatura para estadual devido a isso, né? Chance de chegar e a pauta que eu hoje falo de gestão, de transparência, eficiência e defesa organizacional são pautas estaduais. Eu acho que, sei lá, mais para frente, eventualmente tendo sucesso, a gente pode pensar em outras candidaturas, né? Porque eu também não quero ser aquele deputado estadual de 8 mandatos, fica ali, né? Eu quero fazer uma missão, depois que cumprir essa missão, ir para uma próxima missão. Tem um monte de coisa boa na vida para ser feita, né? Tem um terceiro motivo, né? Que também toda decisão de cargo e de partido, principalmente, a gente já tomou dentro de um modelo de compartilhamento de decisão, né? Isso. A gente ficou meses discutindo, principalmente sobre o partido, sempre fez várias conversas, a gente fez várias reuniões internas também de... Talvez eu explique um pouquinho sobre isso, porque a Isa ela faz parte da candidatura compartilhada. # Tamo Juntos. E tem uma coisa muito legal, assim, da minha experiência, quando a gente começou a decidir um partido e a gente se reunia lá na galera de juventude, assim, na parte de juventude que é todo o pessoal que veio da rede também, junto com o SEC, a gente meio que saiu tudo em bloco, né, na época. E a gente fazia decisões, reuniões com várias listas de prós e contras, partidos. Isso. Porque a gente também queria tomar uma decisão conjunta, assim, de uma escolha, um voto da juventude. Assim. Tinha várias pessoas dentro do mandato compartilhado que dariam o seu voto em relação ao partido, mas a gente, que era da juventude, a gente queria dar o nosso voto em conjunto. Não era a Isa, que é o partido A, Saulo, que é B, Matheus,
ser, não, a gente pensou, vamos debater assim, qual que é o nosso voto e a gente vai levar isso para o SEG, assim, então é legal que dentro de um grande mandato compartilhado você também tem grupos divididos que tomam identificação, tem lá, vai ter o pessoal que é mais da área de educação, o pessoal mais da gestão pública, assim, que formam grupos, pequenos grupos para levar suas pautas, para levar seus votos, né, então tem um micro dentro de todo esse grande grupo, assim, esse lado. E foi bem interessante porque ano passado, assim, eu nem falei nisso, mas o ano passado foi um ano muito de construção disso, né? E a gente começou com um grupo de 13 pessoas, depois aumentou para 15, depois foi para 20, 25, 30, hoje somos 200 e quase 210 pessoas. Então, assim, o mandato compartilhado, aliás, eu vou terminar isso aqui convidando todas vocês para fazer parte do mandato compartilhado. Então, assim, no ano passado foi um momento de duas grandes definições. Uma, qual partido a gente vai, e outra, a qual cargo que a gente vai. E foi muitos debates, assim, foram muitas reuniões, muitas idas e vindas. Um queria que fosse para o PDT, outro que fosse para o Partido Novo, outros queriam que ficasse na rede. E debates e prós e contras, como a Isa falou. Para a candidatura do deputado estadual, daí eu acho que ali não teve muito debate. Por causa desses motivos aí. Acho que tem muitas pessoas que fazem parte do mandato compartilhado hoje, são pessoas que têm um grupo desk, vamos dizer assim, né? Um grupo desk muito forte, tanto de alunos, quanto professores, quanto técnicos, que falam assim, não, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque aquela história, tu vai para federal, cara, é uma pernada de 80 mil votos. Daí, tu vai lá para federal, que daí nem vai poder ajudar a universidade, vamos dizer assim, né? Tu vai lá fazer uma defesa de outras pautas, né? Reforma tributária e tal. Então, dentro da viabilidade e da possibilidade e do vínculo das pessoas, né? A questão do estadual ficou muito claro. O que mais pegou na decisão e que foi dureza chegar nesse... Nós chegamos a consenso, assim. Foi há 2 semanas da finalização do prazo eleitoral ali, o pessoal, então, é PSB, inclusive aqueles que tinham defendido antes outros partidos, falaram, não, realmente, dentro desses prós e contras, até eu que sou defensor de tal partido, eu acho que tem que ir para esse, porque aqui tem mais condições de dialogar com a esquerda, com a direita, de ter viabilidade e assim por diante, né? Foi muito, assim, aquele dia, eu entrando na sala tinha um cara que ainda estava resistindo, ele me liga e fala assim, não, Léo, eu estou ligando para te deixar tranquilo que acho que essa é a melhor decisão. Nós fomos para a reunião assim, então virou consenso, todo mundo do mandato compartilhado está de acordo, e daí fomos lá e assinamos a ficha, e enfim, está tudo certo para estadual pelo PSB. Né? Gente, como a democracia deveria ser. Foi dureza. Mas foram o quê? 8 meses de debate, né, Isa? Foi em janeiro, né? Foi de janeiro até setembro. 16 de setembro foi feita a filiação. E se não tivesse chegado a algum consenso? Daí é para voto. Daí vai para voto. Daí o mandato compartilhado ele tenta chegar num consenso. É o princípio do consenso progressivo, né, Isa? Mas se tu não chega num consenso, porque tem visões antagônicas, tu vai para o voto. Então, assim, deu 51%, exato, na unidade. É porque tem fatores que são externos, né? A gente não decide o limite, o prazo final para se filiar a um partido, né? Então, se você não chegou por consenso... tu tem que tomar uma decisão. Até essa decisão você tem que tomar de uma forma um pouquinho menos democrática. Senão você não sai candidato, né? Existe algum ponto negativo em ter um mandato compartilhado? Tem. O primeiro deles é que tu perde poder. Tipo, um mandatário sem mandato, ele não consegue... Vai lá, vamos falar bem claro aqui. Na hora de tu votar tal matéria, grupos políticos dentro da Assembleia ou dentro da Câmara de Deputados vão vir pedindo o teu apoio. E nessa hora que ele pede o teu apoio, tu tens um poder. O que quer dizer isso? Opa, eu voto de acordo contigo, mas eu também quero um apoio naquele projeto de lei lá. Sabe, essa troca de apoiamentos, isso não é antiético não, porque se uma pessoa me pede para apoiar a construção de um porto lá em Pernambuco, eu posso falar para ele, claro que eu apoio o Porto de Pernambuco, mas me ajuda no porto aqui de Itajaí também, sabe? Isso é a negociação política muito evidente, realmente tu consegue fazer coisas quando tu tens a capacidade de negociação. Com o mandato compartilhado, tu perde isso, tu perde esse poder. Então, é por isso que ele é compartilhado, porque o poder está diluído.
Daí o cara falou assim, eu não vou negociar contigo, Leonardo, eu vou lá falar com teus co-deputados direto. Sabe, é lá que está a questão, né? E claro que ele não vai conseguir falar com 1.000, 2.000 pessoas, daí ele vai falar assim, isso aí esse é um ponto de interrogação, é isso que a pessoa vai te enxergar como um ponto de interrogação, porque não se sabe como é que vai votar, porque depende dos convencimentos internos dentro do mandato compartilhado. A segunda desvantagem é o potencial conflito que pode ter com o partido político. Um partido político ele pode ter uma orientação e tu ter uma outra orientação. E daí a pergunta que sempre vem é para quem tu vai obedecer? Vai obedecer o partido ou os teus codeputados? E daí a resposta de um mandato compartilhado é sempre os codeputados. Sempre, independente do partido. Porque a ideia de mandato compartilhado é que ele é compartilhado. Até pessoas do partido podem entrar no mandato compartilhado. Eu estou fazendo isso agora, estou colocando pessoas do partido também para que, além da UDESC, além do grupo jovem, além desse grupo, além do empresariado, além disso, daquilo outro, tem um grupo de pessoas que são do PSB, né, que também defendem a questão do partido. Então, que seja realmente uma mescla de grupos que tenham influência sobre o voto. Agora, não terá domínio sobre o voto, né? Mas eu tenho bastante tranquilidade que o PSB é um partido que deixa os seus vereadores, eu tenho visto aqui em Florianópolis, em outras cidades, e também na Câmara Estadual, na Assembleia, uma liberdade de consciência, principalmente questões de política pública, né? Assim, da educação, da segurança e assim por diante. Não é um partido que fica enchendo o saco, vamos dizer assim, tu tem que votar assim. Sabe, é um partido um pouco mais light nesse sentido. Então, isso também dá uma tranquilidade para a gente atuar de forma compartilhada, desde, claro, convide eles também para fazer parte do mandato compartilhado. Então, essas são as duas grandes vantagens. Potencial conflito com o partido e a perda do poder de negociação em pautas legislativas. Obrigado, então. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho.